boa tarde. Esse é o quarto vídeo da série Pare e Pense. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre Velho Testamento e Novo Testamento, onde ele começa e onde ele termina. Algumas pessoas acreditam que o Novo Testamento ela começa em Gênesis e vai terminar em Malaquias, o que é errado. O Velho Testamento ele começa em Gênesis, mas ele só vai terminar, na verdade, no livro de João. E ele termina em João 19, capítulo 30, quando Cristo, no momento da sua morte, ele diz que está consumado, ou seja, está realizado o que é a obra que ele veio para fazer. Durante o tempo que Cristo esteve na terra, ele era alguém que queria trazer um novo testamento, uma nova aliança, mas enquanto ele estivesse vivo, o testamento não teria nenhuma validade. Por quê? Porque na verdade Cristo era a graça, mas a graça ainda não tinha sido distribuída, dada para o homem. E para falar um pouco sobre isso, eu vou ler um texto que está no livro de Hebreus 9, capítulo 3 em diante, para que vocês entendam. E eu vou ler e depois eu explico para vocês. Porquanto o sangue de bode e de touro e a cinza de um novilho aspergido sobre os contaminados santifica quanto a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, e purificará nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é mediador da nova aliança, a fim de intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança. Receba a promessa da eterna herança aquele que tem sido chamado, porquanto onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Pois o testamento só é confirmado no caso da morte, visto que de maneira nenhuma tem força a lei enquanto vive o testador. Cristo era o testador, era aquele que veio justamente para trazer a nova aliança. Enquanto ele esteve vivo, a nova aliança nunca teve, na verdade, essa força, como eles dizem. Eles falam que o Novo Testamento começa em Mateus, mas em Mateus Cristo estava nascendo. E há um monte de outras passagens onde ele vai estar mostrando, por exemplo, Cristo cura os leprosos e ele manda que fosse até o sacerdote e lá que ele oferecesse a sacrifício que manda na lei de Moisés. Se estava na nova aliança, por que ele manda fazer isso? Então não tem lógica. Como eu disse, o nome do vídeo do canal é justamente Pare e Pense, para te levar a um campo de raciocínio, para que você possa pensar em tudo quanto são falado. Primeiro porque algumas pessoas, quando eles querem confirmar qualquer outra coisa, que tipo de interesse dele, ele vai te dizer que abra Mateus aí, nova aliança. Não é nova aliança. Nova aliança vai começar em Atos dos Apóstolos. Por que em Atos? Porque em Atos, na verdade, você vai ver o Espírito Santo descendo. O Espírito representa justamente a herança dos santos. E aí a herança ela só vai descer justamente depois que Cristo morre. E ele manda que o povo tivesse um tempo e aguardasse em Jerusalém para que do alto fosse revestido, coberto de poder. Era o Espírito Santo descendo. E no momento que o Espírito Santo desce, você percebe que existem pessoas de diversas partes do mundo, Atos 2, e que eles falavam outros idiomas e eles puderam sim entender, porque é o Espírito da sabedoria de Deus. Quando ela desce sobre a mente do homem, ele faz com que os homens eles sejam amigáveis. Ele faz com que as pessoas, mesmo que você não fale meu idioma, você vai me entender, porque a língua universal, na verdade, é uma coisa chamada amor. Você passa pela rua, você pode falar inglês, talvez o outro alemão, qualquer coisa, mas você vai identificar quando você vê uma pessoa dando um prato de comida, você vai entender que aquilo é amor, é a linguagem universal. Embora aquelas pessoas lá, elas estavam falando mesmo língua, agora idiomas que eles pudessem entender, mas eram diversas pessoas, diversos países espalhados, e de repente eles se tornaram, eles passam a falar o mesmo idioma, passam a falar a mesma língua, ter os mesmos objetivos. Pare e pense. Não era um objetivo, sei lá, de eu vou me dar bem, fulano de tal vai se dar mal e cada um por si, não é bem por aí. Então, quando isso acontece, era justamente ali onde está começando a nova aliança. Então, a nova aliança não começa no livro de Mateus, como eles dizem, vai começar no livro de Atos 2, quando o Espírito Santo, que representa a herança dos santos, desceu sobre a vida deles. E a partir dali, agora então, começa a nova aliança. E vai terminar justamente no livro de Apocalipse, onde vai estar falando sobre essas coisas. Há uma outra situação que é necessário entender. Existia um homem chamado Ezequias, ele era rei. E de repente Deus manda um profeta até ele e esse homem estava para morrer. E ali havia uma profecia. Ele
vira a cara para a parede e começa a orar. E ele pede para que Deus tivesse misericórdia dele. Deus fala com o profeta: volta lá e diz a Ezequias que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. E aquele profeta volta e diz para Ezequias, e ele pergunta: qual que é a prova de que eu vou viver? E aí o profeta diz para ele: você pode escolher. De repente você pode escolher 15 graus para que a gente aumente a sombra do sol, ou pode retroceder 15 graus da sombra do sol. E ele diz: aumentar 15 graus é fácil demais, então faz o seguinte, retroceda 15 graus dessa sombra do sol. E assim foi feito. Gente, o que isso significa? Era uma profecia. Esse sol não é o sol que vocês pensam, tipo, eu tenho um sol aqui, esse sol vou retroceder 15 graus, o que responde mais ou menos uma hora, alguma coisa assim. Mas o que acontece? Na verdade, esse sol representa o sol da justiça. Cristo, ele conseguiu dividir a humanidade em 2 tempos. As pessoas, elas sempre vão contar os fatos que ocorreram antes de Cristo e os fatos que ocorreram depois de Cristo. Para a humanidade, para o homem, como eu sempre disse, que o pensamento de Deus é um, do homem é outro. Para o homem, ele vai contar a partir do nascimento de Cristo, mas para Deus ele vai contar uma humanidade mudada a partir da morte dele. Então esses 15 graus representam justamente isso. Os homens conseguiram atrasar um pouco o sol da justiça. Representa Cristo. A Bíblia fala que ele é o sol da justiça. Eles conseguiram atrasar, ou retroceder a sombra. Paulo, uma vez, ele estava falando, está no livro de Colossenses 2,17, está dizendo que ninguém te julgue por conta das coisas de beber e comer, por causa das festas de lua nova ou pelo sábado, porque tudo isso é sombra das coisas que deveria acontecer, mas o corpo é de Cristo. Era o que Paulo está dizendo. O sol, ele representa, ele produz uma sombra. Todo o Velho Testamento está o tempo todo falando de Cristo. Por exemplo, quando João Batista ele encontra Cristo, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que cordeiro? Vai para o livro de Êxodo 12 e você vai perceber que Deus ele falou que deveria pegar um cordeiro, e esse cordeiro tinha que ser macho, e esse cordeiro ele tinha que ser observado e tinha que ser puro, e que o sangue do cordeiro deveria ser colocado na umbrais da porta. A porta da sua casa, por exemplo, ela funciona de uma forma, ou seja, a porta da nossa casa é uma porta mesmo. Só que a porta desse templo aqui é o meu ouvido, e quando o sino de Cristo ele está aqui, o espírito da morte não tem como entrar. Então tudo representava ele. Então os 15 graus representavam justamente onde esses homens pegaram a escritura sagrada e eles vão retroceder, vão colocar para dizer que começa aqui, quando na verdade não é. Eles retrocederam a escritura para que de repente o sol, a sombra produzida pelo sol da justiça ficasse um pouco atrasada, mas que na verdade elas têm que voltar para o lugar de origem. E o seu lugar de origem é no livro de Atos. Comece em Atos, tá bom? Um abraço, fica com Deus, pare e pense.